Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com os nossos estudos. Na última semana, na aula de sexta e nesta semana, na aula ainda de hoje, nós estamos ainda abordando os empregados especiais, né? Começamos falando de cargos de confiança, depois o doméstico e teletrabalho, que eu inclusive encaminhei já vídeo a vocês. E na aula de sexta eu encaminhei o conteúdo sobre o rural e o diretor, né? E na aula de hoje será abordado o aprendiz. Então, sempre reiterando a necessidade de vocês acompanharem o conteúdo escrito que eu tenho confeccionado exclusivamente para vocês, com muito carinho. Estou fazendo no modelo ou no formato quase que de uma apostila para que vocês possam guardar e estudar a posteriori também. Então, é muito importante que vocês acompanhem por este conteúdo escrito, pelas doutrinas já recomendadas, né? Os e-books disponíveis na nossa biblioteca, artigos, materiais de internet, né? Nesse momento difícil e sensível, utilizar os meios tecnológicos de forma proveitosa, né? Que a gente possa, de alguma forma, conseguir tornar eficiente este aprendizado, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou abordar os pontos mais importantes desses últimos empregados especiais vistos, tanto o rural e o diretor, né, que foi na última aula, quanto o aprendiz, que será a aula que vocês irão ter acesso hoje. Mas só destacando quais são os pontos mais relevantes de cada um, haja vista que o estudo completo exige de vocês, então, que se debrucem sobre esse conteúdo escrito que foi encaminhado, bem como sobre as doutrinas de apoio, ok? Então, vamos lá, gente. O rural. Rural é um empregado especial porque, embora ele esteja equiparado, né, com o empregado urbano pelo artigo 7º da Constituição da República, ele é regido por uma lei específica, que é a 5889, que é uma lei lá de 73, que traz algumas peculiaridades em relação ao contrato do rural, tá certo? Então, assim, a gente precisa conhecer quem é o rural e conhecer quais são as principais peculiaridades deste rural. E o rural, gente, é aquele trabalhador que ele vai, de alguma forma, preencher todos os requisitos da relação de emprego. Pessoalidade, prestação de serviço, habitualidade, subordinação e onerosidade. A diferença é que o trabalhador rural é aquele sujeito que trabalha no que se chama de prédio rústico ou propriedade rural, né? Propriedade rural naturalmente tem um conceito, um entendimento padrão. É aquela propriedade que está localizada no meio rural. Então, naturalmente, quem ali trabalha é trabalhador rural. Mas o que é prédio rústico, Vanessa? O prédio rústico, pessoal, não significa que a estrutura do local é rústica, né? Não tem relação com o aspecto físico ou com a localização do imóvel. Quando a lei fala em prédio rústico, ela está se referindo àquelas empresas que praticam a agropecuária, que transformam a matéria-prima pela primeira vez. Ainda então que essa empresa tem um escritório, por exemplo, sediado na Rua Assis de Poços de Caldas, a principal rua urbana deste município, se ela trabalhar, se ela tiver como objeto social a exploração da agropecuária e realizar a transformação da matéria-prima pela primeira vez, portanto, será ali considerado um prédio rústico e, via de consequência, os seus trabalhadores serão considerados trabalhadores rurais, ok? Então, no conteúdo escrito eu trago para vocês até algumas considerações acerca disso, mas basicamente é este o entendimento que vocês devem ter. O rural se caracteriza, portanto, pessoal, não necessariamente pela atividade que o empregado realiza, mas sim e efetivamente pela atividade econômica do seu empregador. Né? Se estivermos falando de um empregador da agroindústria, por exemplo, notoriamente os seus empregados serão rurais, independentemente se eles estão ou não na lida rural ou no meio rural diretamente. Tranquilo? Bom, feitas estas considerações, quais são as peculiaridades que o rural apresenta? E aí eu trouxe para vocês a questão do horário noturno, que no rural é muito característico, né? Nós ainda não estudamos, mas o trabalhador urbano, ele tem um horário noturno compreendido entre as 22 horas e as 5 horas da manhã de um outro dia. E o rural, ele tem uma diferença em relação a esse horário. Mas se não bastasse ele ter uma diferença, ele tem ainda uma subclassificação, porque nós temos que analisar se o rural está na pecuária
ou se está na lavoura. E vejam só, o rural da pecuária, o horário noturno dele compreende das 20 horas às 4 horas. Professora, como que eu vou saber isso? Pensem comigo. Às 4 horas, para quem tira leite da vaca, e eu brinco com isso em aula com os alunos, mas é para que vocês não se esqueçam, já é dia, já amanheceu, não é mais noite. Então, 4 horas, hora de levantar, já é dia, não é mais horário noturno. Então, na pecuária, das 20 às 4. E na lavoura? Na lavoura, das 21 às 5, posso dormir mais um pouquinho, mas o horário começa às 21. Difere-se do urbano, que é das 22 às 5, perfeito? Então, no rural, pecuária das 20 às 4, lavoura das 21 às 5. Ah, Vanessa, lá no urbano nós temos adicional noturno, verdade, né? O empregado urbano que trabalha no período noturno, ele recebe 20% de adicional. Rural recebe? Sim, mas recebe 25%, recebe um pouquinho mais. Só que o urbano, além de receber os 20%, ele tem um negocinho meio complicadinho que se chama hora fictamente reduzida. Parece difícil, mas não é. A hora no trabalho urbano noturno, ela não equivale a 60 minutos. Ela equivale a 52 minutos e 30 segundos. Poxa, por que, Vanessa? Porque contem comigo. Eu sei, brinco com vocês que eu sou meio ruim de conta, né? Mas como eu dou aula disso há alguns anos, eu já consigo falar. Se a hora vale 52 minutos e 30 segundos, significa dizer que a cada hora trabalhada, o empregado ganha 7 minutos e 30 segundos. Se vocês multiplicarem isso por 8 horas, que é o horário padrão, a jornada padrão, vocês chegarão, certamente, ao total de 60 minutos. Ou seja, um empregado urbano que trabalha à noite, se ele trabalhar 7 horas, é como se ele tivesse trabalhado 8 horas, que é a jornada padrão. Por isso que, façam as contas, o horário urbano noturno é das 22 às 5. Quantas horas nós temos aqui, gente? 7 horas. Porque se ele trabalha nessa jornada, ele completou a jornada de 8 horas dele, porque a cada hora ele ganha 7 minutos e 30 segundos. O rural tem esse benefício da hora fictamente reduzida? Vamos contar. Das 20 às 4 na pecuária e das 21 às 5 na lavoura, quantas horas temos? 8 horas. Então ele tem a hora fictamente reduzida? Não. Então vejam, o rural não tem o benefício da hora fictamente reduzida. Todavia, ele tem um adicional maior que o urbano. Acho que assim fica bacana de guardar, de memorizar. Ele não tem a hora fictamente reduzida, todavia, o seu adicional noturno é de 25%. Tá certo? No material escrito tem mais algumas considerações, mas esse é um ponto importante, muito cobrado em provas, inclusive OAB, tá? Então, fiquem atentos a isso. Na questão de descontos, também há uma diferença. O urbano ele tem um desconto limitado a 20% de alimentação e 25% de habitação em seu salário, e no rural troca. O salário do rural pode sofrer descontos no importe de 25% para a alimentação e 20% para a habitação. Então é invertido. Que mais? O aviso prévio, né? Quando o empregado é mandado embora, ele tem direito a pedir uma redução de jornada no cumprimento do aviso, que no urbano é de 7 dias corridos ao final do aviso prévio, ou 2 dias, 2 horas a cada dia durante um prazo de 30 dias. O rural, ele tem 1 dia por semana livre, né? Então, quando é demitido, no cumprimento do aviso prévio, ele pode faltar, vamos por assim dizer, por 1 dia na semana. Beleza? Tem ainda a questão do contrato por pequeno prazo, que é uma novidade relativamente falando, né? Ela não vem de 73, foi incluída a posteriori, que é a possibilidade do empregador rural, desde que pessoa física, contratar um funcionário por prazo determinado, desde que isso não ultrapasse 2 meses aí durante 1 ano, ok? Tenho aí as explicações dos pormenores no material para vocês. Perfeito, gente? Então, rural, basicamente isso. O diretor é muito simples, né? Se questiona muito o seguinte: o sujeito é empregado de uma empresa, ele recebe férias, 13º, hora extra, tem todas as características e todos os direitos trabalhistas.
Quando ele é eleito diretor desta empresa, o que acontece com o seu contrato? Porque veja, um diretor sobe a um patamar diferente. Ele está até acima de função de confiança. E aqui a gente não está falando de cargo de confiança, porque nós já falamos disso. Nós estamos falando do diretor, que está acima de qualquer supervisor, gerente, etc. O que acontece com o contrato desse fulano? E aí nós temos algumas teorias, mas a que prevalece, inclusive simulado pelo TST, e eu trago a súmula para vocês no material escrito, é que se o sujeito é eleito ou se torna diretor de uma empresa e perde a subordinação, ele não está mais subordinado a ninguém, o seu contrato de trabalho é suspenso. Que nós ainda não estudamos, mas significa dizer em simples linhas que ele deixa de recolher FGTS, às vezes contribuição previdenciária. Na verdade, o FGTS se torna facultativo para o diretor, tá? Tempo de serviço, perde 13º, ele perde os direitos trabalhistas, porque o contrato dele está suspenso, fora do alcance. Haja vista que ele está desempenhando uma função que ele remunera de outra forma, que seria a função de um diretor. No entanto, se ele se mantém diretor, é eleito diretor, mas se mantém subordinado, o seu contrato continua válido e não se suspende. Isso para evitar fraude, né, gente? Senão seria muito fácil o empregador chegar até mim e me dizer: Vanessa, você agora é diretora da minha empresa e não me paga, não me garante mais nenhum direito trabalhista, todavia continua me subordinando, né? Então, para que isso não aconteça, existe esse entendimento já sedimentado aí no âmbito do TST. Perfeito, gente? Tranquilo? E o aprendiz, né, que foi abordado aí no conteúdo da aula escrita de hoje, é um sujeito especial, importante para nós também, né? É previsto lá na CLT o famoso contrato de aprendizagem, que é um contrato especial, e por ser especial tem que ser, aliás, por escrito, e ele vai abranger sujeitos de 14 a 24 anos que estejam inscritos nos cursos de formação profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem, que é o famoso Sistema S, SESC, SENAI, SENAT, ok? Então, o aprendiz é aquele empregado que está, além de ser empregado da empresa, está também inscrito em um desses cursos profissionalizantes, primordialmente aí do Sistema S. O aprendiz é a exceção ao trabalho do menor, porque via de regra, o menor somente poderá trabalhar a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14. Todo aprendiz é menor? A gente escuta muito falar menor aprendiz. Ora, não, porque se o aprendiz vai de 14 a 24 anos, a partir de 18 anos a pessoa pode ser aprendiz e não será menor aprendiz, tá? Então é importante que a gente faça essa distinção, que parece banal, mas na prática a gente vê uma certa confusão, tá certo? Então, o que acontece? Os conceitos técnicos, teóricos, né? Estão todos no material escrito, mas vamos explicar de uma forma prática para que vocês de fato compreendam. Como que acontece? As empresas, pessoal, todas as empresas, elas precisam analisar em seu quadro de pessoal se elas têm funções que demandam formação profissional. Ora, o que é formação profissional? Curso técnico ou ensino superior? Se a empresa tem no seu quadro funções ou cargos que exigem formação profissional, ela estará fadada a respeitar uma cota de aprendizes. Ou seja, ela precisará contratar aprendiz ou matricular seus empregados nesse curso e transformá-los em aprendizes. Como que a gente sabe se a função exige ou não formação profissional? Pela CBO. CBO não é o lanche do MEC, CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações, que é uma classificação oficial que nós temos, pessoal, que traz ali todos os cargos que são possíveis dentro de uma empresa. Os cargos, a criação de cargos não sai da cabeça dos gestores, né? Elas seguem quase sempre essa CBO. E a CBO vai dizer, no caso, por exemplo, de um advogado, estarão lá as nossas possíveis e principais atribuições e constando que nós precisamos ter a carteira da OAB, a inscrição na OAB.
Perfeito? Né? Então, as exigências de função estão na CBO. Então, a empresa vai verificar quais funções existem no seu quadro, vai verificar na CBO se essas funções exigem a formação profissional. Exigem? Beleza, preciso preencher a cota de aprendizes. Qual cota? No mínimo 5 e no máximo 15% deste número de funções que exigem formação profissional devem ser ocupados por aprendizes. E aí a CLT fala que a empresa tem que matricular no Serviço Nacional de Aprendizagem. Na prática, normalmente as empresas, né, enfim, as entidades do Sistema S, elas oferecem a lista de quem já está matriculado e a empresa os contrata, tá? Mas é um dever da empresa olhar, eu tenho de repente 20 cargos, 20 funções, né, ou 20 vagas em funções que exigem formação profissional. Então, de 5 a 15% desse total de 20 tem que estar preenchido por aprendiz. Perfeito? Legal? E aí o aprendiz tem de 14 a 24 anos, exceto os portadores de deficiência ou de necessidades especiais, que não tem limitação de idade. E esse contrato de aprendizagem dura por até 24 meses, 2 anos, exceto também os portadores de deficiência ou de necessidades especiais, para os quais também não há limitação temporal para o contrato de trabalho. Legal? Vanessa, e quais as peculiaridades, o que tem de diferente? Quais os requisitos, primeiro, do aprendiz? O aprendiz, ele tem que ter pelo menos o ensino fundamental completo ou pelo menos estar cursando. Então, ou ele tem o ensino fundamental ou está cursando o ensino fundamental. Tem que estar matriculado em um curso profissionalizante, óbvio, um curso técnico. Tem que comprovar matrícula e tem que comprovar frequência. E aquilo que ele estuda neste curso profissional tem que ser compatível com aquilo que ele faz dentro da empresa, com a sua função na empresa. Mais ou menos o que acontece com o estagiário. Então o aprendiz é como estagiário? Não, a grande diferença é que o aprendiz, ele é um empregado, ele tem carteira assinada, ele tem contrato de trabalho, pessoal, o estagiário não, tá? Aliás, como eu disse há pouco, o contrato é escrito, um contrato especial, tá bom? Esses requisitos básicos, né? Depois leiam a CLT, ela vai trazer alguns outros detalhes, mas vamos focar no que é mais importante. E depois de cumpridos esses requisitos, tem o aprendiz. Qual a diferença de tratativa? Jornada de trabalho, né? A jornada dos aprendizes ela é limitada a 6 horas, podendo estender a 8 horas se o aprendiz tiver o ensino fundamental completo e se dentro dessa carga horária abranger tanto as atividades práticas na empresa quanto as teóricas do curso, porque em alguns cursos transferem a parte de suas atividades para dentro da empresa, tá? Salário é garantido ao aprendiz o famoso salário mínimo hora. Então, a gente tem que calcular o valor do salário da hora de um salário. E o aprendiz, ele pode ter uma carga reduzida, uma carga de 6 horas. Então, por exemplo, ele vai ganhar proporcionalmente menos do que um empregado que, no mínimo, tem que ganhar o salário mínimo ou piso de uma categoria. Então, vamos pensar em uma função que paga-se o salário mínimo. Se eu sou uma empregada comum, eu recebo no mínimo o salário mínimo. Se o meu colega é um aprendiz e ganha e trabalha somente 6 horas, ele vai ganhar o proporcional do salário mínimo para 6 horas. Então, ele vai ganhar menos que um salário mínimo, porque se paga o salário mínimo hora e não o salário mínimo cheio. Perfeito? Quando a gente conversar sobre jornada de trabalho, eu vou ensinar vocês como se calcula o valor da hora do salário, mas por enquanto eu não vou aprofundar nisso ainda não, tá certo? E o FGTS do aprendiz, ele é reduzido. Para empregados normais, recolhe-se 8% da remuneração. Para o aprendiz, somente 2%. Beleza? Se o aprendiz for menor, ele ainda incide em algumas vedações que nós estudaremos lá na frente, quando falarmos sobre o trabalho do menor, mas, por exemplo, é vedado o trabalho insalubre, perigoso, noturno, que fere a sua moralidade, a sua formação física e psíquica, mas somente se ele for menor. Ao aprendiz, de forma geral, é vedada a realização de hora extra, seja menor ou não. Por quê, pessoal? Por que o aprendiz não pode fazer hora extra? Ora, porque ele tem que trabalhar, estudar, porque ele tem que ter pelo menos o ensino fundamental, então na escola comum, e cursar um curso profissionalizante. Então ele tem que ter tempo para fazer tudo isso. E daí o empregador não pode impor horas extras
para este aprendiz, tá certo? O contrato de aprendizagem é um contrato por prazo determinado, tem formas especiais de rescisão, mas por hora eu não vou abordá-las com vocês. Eu faço isso sempre quando a gente fala de rescisão de contrato, que vocês estão um pouco mais maduros no conteúdo para compreender a questão rescisória, tá? Então a gente deixa isso um pouquinho mais para frente e basicamente era isso de mais importante que nós tínhamos para falar também do aprendiz, tá? Claro que se o aprendiz sai do curso, se ele perde frequência ou se ele demonstra um resultado insatisfatório, ele pode inclusive ter o seu contrato rompido antecipadamente também, tá? Só para alertar, não coloquei isso no nosso conteúdo escrito, salvo melhor juízo, mas acredito que eu não tenha colocado. Mas nós estamos na vigência da MP 905 de 2019, aprovada em novembro passado, que cria o que se chamou de contrato verde e amarelo, que possivelmente vocês ouviram falar. O contrato verde e amarelo, ele se aproxima em algumas das suas regras com o contrato de aprendizagem, por exemplo, o recolhimento de um FGTS reduzido, enfim, mas ele não é efetivamente o contrato de aprendizagem, tá? Então não confundam as coisas, até porque a gente não sabe se ele vai se manter. Como eu disse, ele foi inserido por meio de MP, né? E nesse atual cenário tão conflituoso, tão caótico, a gente nem sabe como que isso ficará. Mas se permanecer, a gente vai abordar o contrato verde e amarelo quando eu falar com vocês sobre contratos de trabalho, tá? Mas ele não é a mesma coisa do aprendiz. O aprendiz é um empregado especial que há muito tempo existe aí na nossa legislação, que tem como objetivo, aliás, fomentar o aprendizado, fomentar o primeiro emprego, né? E a profissionalização dos empregados. Por isso se exige que seja matriculado aí no Sistema S. E só para encerrar, porque eu não falei isso e estava me esquecendo, Vanessa, no meu município eu moro em uma pequena cidade e aqui nós não temos Senai, Senac, Senat, não tem nenhuma entidade do Sistema S que oferte um curso técnico profissionalizante. Pode outra escola ofertar, né? Sabemos que temos escolas particulares, escolas paralelas que ofertam cursos técnicos. Elas podem substituir o Sistema S se houver autorização, tá? Então, é necessário um acompanhamento estatal, inclusive, né, para verificar se há viabilidade ou não dessa oferta, mas isso é possível de forma subsidiária. Preferencialmente, sempre se adota o Sistema S. E se a empresa não cumpre a cota de aprendiz, ela vai ser autuada, vai ser multada fatalmente aí. E as fiscalizações costumam ser um pouco tolerantes, concedem prazo para regularização, mas muito enfáticas em relação à real e efetiva necessidade de contratação de aprendizes. Perfeito, gente? Acho que é isso. Me coloco à disposição. Oportunamente aqui digo a vocês que têm sentido falta dos nossos encontros, né? Dar uma aula ou gravar um vídeo aula sem ter o feedback imediato de vocês é algo ainda um pouco desconfortável para mim, né? Sinto falta de ver as cabecinhas balançando ou não, as mãos levantando e aquelas perguntas sempre muito criativas e histórias contadas que acabam também nos ensinando tanto, né? A gente que é professor aprende mais com vocês do que ensina. Então esse distanciamento pessoal acaba não permitindo que isso aconteça, mas na medida do possível, eu espero que os conteúdos e as aulas estejam atendendo vocês. Reitero que eu estou à disposição para qualquer coisa no horário que vocês precisarem, tá? Durante os horários de aula eu me mantenho online nos fóruns para que vocês possam esclarecer dúvidas, mas se houver dúvida a posteriori, tá? O canal de SGE está aberto para vocês, e-mails, fiquem muito à vontade, seguiremos juntos aí nessa empreita e se Deus quiser muito em breve estaremos novamente em uma sala de aula, tá bom? Um grande abraço a todos, beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus.